Olá! A Prefeitura Municipal de São José inaugurou nos últimos anos 2 trapiches, o da Praia da Guararema e o do Centro Histórico. Tão logo essas estruturas foram entregues à comunidade, imediatamente apresentaram problemas. A pergunta que surge é quem responde pelo mau uso do dinheiro público e se os responsáveis estarão devolvendo aos cofres públicos o dinheiro gasto. Seja bem-vindo ao Muda São José. Meu nome é Rogério Schneider. Qualquer obra pública em São José, a construção dos trapiches da Ponta de Baixo e do Centro Histórico custaram bastante caros. O trapiche da Ponta de Baixo custou próximo de R$1 milhão. A obra incluiu, além do trapiche propriamente dito, a repavimentação da calçada, colocação de bancos, construção de canteiros e um deck de madeira. O trapiche do Centro Histórico custou próximo de R$3 milhões. Também está incluído nesse valor a construção de 2 canchas para esporte, uma academia ao ar livre e outros itens para humanização do local. Deixo para o cidadão que assiste este vídeo fazer o seu próprio juízo de valor com relação ao custo dessas obras. O trapiche da Ponta de Baixo tem aspectos que colaboram para que a obra pudesse ter tido um baixo custo de construção. Quando ocorre maré baixa, observa-se que a rocha avança dezenas de metros para dentro do mar. Significa que boa parte dele foi construído sobre a rocha. Não houve a necessidade de batistaca em boa parte de sua extensão. O trapiche da Ponta de Baixo, que é o da Praia da Guararema, ele começou a dar problemas tão logo foi inaugurado em julho de 2016. O projeto original tinha 3 flutuantes, que permaneceram pouquíssimo tempo no local. Pouco tempo depois da inauguração, já deram problemas e foram retirados ou se soltaram. O material de revestimento sintético do piso começou a envergar e se soltar. A Associação de Moradores da Ponta de Baixo recorreu ao então secretário Rodrigo de Andrade, o Rodrigo Amarelo, da Secretaria de Projetos Especiais inúmeras vezes, mas nunca tiveram respostas ou ações contundentes por parte do governo. Após muita água passar por debaixo da ponte e do trapiche, recorreram ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Só então foi feita uma reforma no trapiche, retirando o piso e pintando o alambrado. A obra custou outros R$211 mil. Quero aqui parabenizar a atuação dos membros da Associação dos Amigos e Moradores da Ponta de Baixo, em especial a ex-presidente Rosana Machado. Pessoas mobilizadas fazem toda a diferença. O que você faz quando alguém não dá conta de um recado? Na Prefeitura de São José, a mesma pessoa que não fez direito a primeira vez ficou incumbida de construir mais outro trapiche com flutuantes. O ex-secretário Rodrigo Amarelo, depois de todos os problemas do trapiche dos flutuantes da Ponta de Baixo, repetiu a mesma receita e instalou flutuantes também no trapiche do Centro Histórico, que foi inaugurado em setembro de 2019. Poucas semanas depois da inauguração, os flutuantes já estavam danificados, se soltaram do trapiche e chegaram até Florianópolis. Prezados amigos, a pergunta que surge é: por que isto aconteceu? Antes de gravar esse vídeo, eu conversei com alguns engenheiros para ter uma opinião embasada e correta para trazer para você. Trapiches flutuantes da Prefeitura Municipal de São José foram construídos sem qualquer projeto ou análise das forças da hidrodinâmica marinha. Quando se constrói uma obra de engenharia, é necessário fazer cálculos de força e das cargas envolvidas. No ambiente marinho, a coisa torna-se ainda mais complicada. Ambos os trapiches também apontam que não foram usados os materiais adequados. Em outras palavras, o que aconteceu, o resumo da ópera é o seguinte:
ausência de projeto ou projeto mal feito. Depois do contribuinte ter pago a construção dos trapiches que foram utilizados inicialmente na ponta de baixo, eles foram reutilizados no centro histórico, acabaram soltos, batendo nas pedras, ficaram danificados e hoje estão jogados na praia. Mas não para por aí. Prezados amigos, gostaria agora de ler para vocês uma notícia que foi veiculada no site da Prefeitura Municipal de São José. Esse material foi produzido pela própria assessoria de imprensa da Prefeitura. Ele foi veiculado no dia 20 de maio de 2020. Trapiche do Centro Histórico contará com novas plataformas fixas de atracação. O trapiche do Centro Histórico contará com novas plataformas fixas de atracação. A substituição da plataforma flutuante por uma fixa foi planejada pela Prefeitura de São José por meio da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, com o objetivo de garantir maior acessibilidade e segurança aos usuários. A segunda coisa está aqui no parágrafo 3, que nós vamos ler juntos. De acordo com Luiz Fernando Aquino, que é o secretário de Planejamento, a troca da estrutura flutuante pela fixa já era considerada dentro do projeto inicial, mas a equipe precisava acompanhar o comportamento da estrutura ao longo do tempo para verificar a ocorrência dos danos e evitar gastos excessivos com a manutenção. Prezados amigos, eu não sei se isso é uma piada, se é cômico ou se é trágico. Vocês já imaginaram se um engenheiro faz um prédio de apartamentos, pessoas estão morando lá e o prédio cai? Então ele diz assim, não, era necessário acompanhar a ocorrência de danos. Seria um absurdo isso. É para isso que existe curso de engenharia. É para isso que pessoas se formam em engenharia, para fazerem cálculos antes da construção das estruturas. Não é para ficar remediando e enganando a população depois que as coisas não dão certas, como está acontecendo agora em São José. Tem que ser dito que esses engenheiros envolvidos nesse projeto são engenheiros de Araque, engenheiros que não usam calculadora, engenheiros que não sabem fazer uma revisão bibliográfica, que não sabem fazer uma pesquisa na internet, essa internet que você tem aí na tua casa. Se você for fazer pesquisa, você vai ver como que se constrói uma plataforma flutuante. A equipe envolvida aqui em São José não teve sequer competência para fazer isso, porque são engenheiros de Araque, embora regiamente pagos pela municipalidade. Também deve ser dito o secretário de Araque, que fez uma obra mal feita na ponta de baixo e repetiu a mesma história no centro histórico. E, por fim, a prefeita, que permite que todo esse pessoal continue fazendo essas porcarias aqui no município, sendo que as obras são contratadas a valores exorbitantes e não funcionam. Isso é um absurdo, é um fiasco para São José, a participação de todas essas pessoas envolvidas, é um fiasco para São José, a ausência de gestão dentro da prefeitura, é um fiasco, a ausência de responsabilidade de engenheiros em algumas das obras que acontecem aqui. O cidadão, ele fica perplexo quando se dá conta o que a Prefeitura de São José faz e a falta de responsabilidade no trato dos recursos públicos. Assunto que eu quero trazer aqui são as pinturas do artista Plínio Verani, que foram feitas no trapiche do Centro Histórico. O Plínio é uma sumidade, é um grande artista. As pinturas dele são uma preciosidade. Elas relatam a história de São José desde os navegadores portugueses até os dias atuais. O trabalho do Plínio está se perdendo por falta de manutenção.
Prezados amigos, essa história dos trapiches e dos flutuantes mencionados, essa história não é nova. Ela aponta para obras mal feitas, obras caras, editais mal elaborados, negligência das pessoas que deveriam ter zelado pelo correto andamento das coisas. Nesse episódio, também devemos perguntar aonde que está a Câmara de Vereadores. A população não vê os vereadores envolvidos nas questões importantes para o município. Prezado cidadão, prezada cidadã, morador, moradora de São José. Agora a tua participação é muito importante. Peço que você assine o link que está abaixo desse vídeo em prol da Agenda Mínima. A Agenda Mínima é um conjunto de propostas essenciais e urgentes para São José. As propostas da Agenda Mínima devem ser postas em prática por serem imprescindíveis para o bem-estar da população, para o desenvolvimento do município e moralidade pública, não importando quem exerça a administração política de São José. A Agenda Mínima visa uma gestão responsável no município de São José. A tua participação é muito importante. Compartilhe esse vídeo com amigos e com os teus familiares. Muda São José!